chegou o momento do nosso encontro de todas as segundas-feiras. Falhou na semana passada, mas por motivos mais do que justificáveis, né? Por compromissos. O nosso encontro com o professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor de economia. Professor, o rumo que está tomando aí a discussão da reforma tributária, o que lhe parece, hein? Dessas 5 propostas que estão aí na mesa, qual delas agrada mais o senhor? Bom dia. Bom dia, mesa, bom dia ao Brasil. Zé, eu acho que você tem aí 3 propostas. 2 é a PEC 45, a outra é a PEC 110 agora. São estudadas com muito cuidado, com muito carinho, com muita competência, mas, na minha opinião, elas têm algumas dificuldades importantes. A primeira tem as 2. Na verdade, eu acho que sofrem um problema constitucional. Eu acho que, pelo menos, eu trabalhei na reforma, na Constituição, e acho que a cláusula pétrea se refere ao fato de que a União não pode fixar as alíquotas das entidades subnacionais. Mas isso é uma questão para discutir, que não é questão de economista. O outro, eu acho que são projetos razoáveis, mas que têm um prazo para execução muito longo. Eu não posso acreditar que num país como o Brasil, uma decisão como esta, digamos, em que a passagem vai levar 10 anos, em alguns casos 50 anos, que uma coisa dessa tenha condição de resistir. Assim, tem uma proposta no ar, que não está ainda, que é do IPEA, que é uma taxa de valor adicionado dual, que me parece uma hipótese bastante razoável, e tem uma ameaça do governo, que vai enviar, e aí, na ameaça do governo eu acho que tem uma ameaça muito mais grave. É a decisão do ministro de substituir a contribuição previdenciária por uma espécie de imposto sobre transações, que é um horror, é uma coisa. De forma que eu acho que é preciso pensar muito ainda. E outra coisa, eu gostaria de dizer o seguinte: reforma da Previdência não é coisa para economista só. Precisa convocar tributaristas. Cada vez que se meteu a fazer reforma de Previdência só com economistas, como foi na Constituição, deu o resultado que deu. Então, é preciso realmente, e na minha opinião hoje, nós deveríamos inclusive convocar alguns tributaristas de renome internacional, que tenham conhecimento universal dos mecanismos que estão sendo usados nos vários países. Eu diria o seguinte, Zé, precisa muito cuidado. O relator me parece uma pessoa muito bem indicada, competente, está estudando o assunto, mas eu acho que o assunto é muito complexo. É preciso que o Congresso se debruce sobre ele com muito carinho, com muito afinco, e ouvindo as pessoas que tenham que falar. Professor Delfim, bom dia, Thaís aqui, bem-vindo de volta. O senhor faz falta aqui nas nossas segundas-feiras. Professor, saiu agora há pouco o relatório Focus do Banco Central, já era até esperada essa revisãozinha, mas houve uma nova redução para a previsão do PIB desse ano, agora na casa do 0,80%. Essa expectativa já vinha sendo alimentada por causa dos últimos dados que a gente recebeu aí, os mais recentes. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? É um ajuste fino ou é uma nova trajetória de revisão, professor? Não, eu não acredito. Thaís, como é que isso é feito? Isso é feito com o levantamento, ouvindo aí uma centena de empresas financeiras, cada uma dá a sua opinião, você tem uma distribuição e você pega a mediana da distribuição. É por isso que tem essas variações na segunda casa decimal. De forma que eu acho que não aconteceu nada. Nos últimos 3 meses, a previsão é em torno de 0,8%
de crescimento para 2019. Eu acho que essa previsão não vai se alterar. Para 2020 também caiu, viu, professor? De 2,20 para 2,10. O quê? Da futura? O PIB, O PIB para o ano que vem, a previsão também caiu, de 2,20 para 2,10. Aí é um pouco de chute, né, Thaís? É, claro, está muito cedo, né, professor? De qualquer forma, eu acho que a gente tem que esperar. Algumas coisas estão acontecendo. Tem uma parte do governo, Thaís, que está funcionando muito bem. Não é apenas a parte econômica, é a parte da economia, digamos. É a parte da infraestrutura, é a parte da energia, é a parte da cidadania. Eu acho que há coisas que estão funcionando. Nós estamos tomando pequenas medidas microeconômicas, algumas até grandes, como é o caso da reforma da Previdência e, eventualmente, a reforma da tributária. Mas o que eu acho é o seguinte: há uma subestimação dos efeitos possíveis dessas pequenas, digamos, liberações da atividade dos indivíduos. Eu diria que não é fora de propósito, realmente, você ter um crescimento, digamos, de 2% no ano que vem, se essas medidas continuarem a ser tomadas. Professor Antônio Delfim Neto, é o Pedro Campos, em meio a todo esse barulho, essa guerra de comunicação, eu quero ouvir o senhor, a voz da experiência aqui do Jornal Gente. Essa história da Amazônia é muito ruído para pouco problema, né, professor? Deixa ele dizer, infelizmente, é uma manifestação de ignorância generalizada. Começou com a ignorância do governo e terminou com a ignorância do mundo em respondendo a isso. Nós estamos sendo vítimas de um ataque especulativo. Uma boa parte disso se deve, na verdade, aos competidores que estão dando risada pelas tolices que o governo disse. Essa é que é a grande verdade. A origem de tudo isso foi o comportamento, foi a falta de educação do governo. E a falta de controlar também. Professor, muito bom dia. É um prazer imenso aqui, um orgulho aqui participar do programa com o senhor. Professor, esse conflito aí entre China e Estados Unidos, assim, o senhor fica todo mundo assim na expectativa de que isso aí vai desabar na cabeça do Brasil, né? O senhor vê isso, há esse temor mesmo, há essa possibilidade forte, o Brasil pode se dar muito mal com isso, isso será pode significar um enorme tsunami ou teremos uma marola? Não, eu acho que pode nos amolar sim, mas vai amolar o mundo também, não é só a nós. Quer dizer, na verdade, essa disputa entre o Trump e o Xi é uma coisa insana. O Trump tem toda a razão e perdeu a razão. O Trump tentava controlar a China por conta do comportamento americano. Durante anos, a China violou todas as regras do comércio internacional. A China chegou onde chegou porque foi instrumentalizada pelos Estados Unidos. O que o Trump devia ter feito era ir à OMC e dizer para a China: agora chegou, agora é a hora, os senhores são importantes no mundo, agora é hora de abrirem o seu mercado e voltarem a operar como os países civilizados operam. Ele se meteu, na verdade, a enfrentar a China diretamente. Todas as razões favoráveis que ele tinha, perdeu. Está perdendo dramaticamente na guerra. O chinês está dando um baile nele, monstruoso. Se aproxima, na verdade, uma recessão mundial. Se ela vier antes da eleição, ele vai pagar as consequências. Se ela vier depois, eu não sei. Mas a minha convicção é a seguinte: de novo, é uma marcha para a insensatez que é quase inaceitável. Agora, o Brasil, para responder a sua pergunta, o Brasil é simplesmente um marisco entre a rocha e a onda, né?